Aí eu também fui, mas tô aqui. Sim, senhora. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Eu, sendo bem assim, eu mesmo estava nada, botei o pé aqui, o suporte foi, voltou. Espero que ele fique até o final, pelo menos. Bom dia para todo mundo que tá aí, bom dia para quem entrou na live, bom dia para tia Havana. Ontem a gente deu uma pausa, né, de falar sobre as obras da carne, para poder pensar um pouco numa ministração que o Espírito Santo estava fazendo sobre nós, a respeito de posicionamento, de a gente saber sobre essas obras da carne, para nos posicionarmos também, não só para que a gente não aceite elas na nossa vida, mas que a gente resista a ela no dia a dia. E nós vimos ontem sobre a importância de haver o confronto quando alguém está errando, quando alguém está pecando, por amor a essa pessoa. Nós falamos que não porque é a nossa opinião, porque nós queremos consertar o mundo, mas porque a palavra de Deus diz isso e nós precisamos guiar as pessoas sobre toda a verdade, independente de quem seja. Precisamos fazer com amor, precisamos fazer conforme o Senhor orientou, mas precisamos fazer. E aí nós lemos lá Levítico 19, nós lemos o versículo 16 e o 17, e no 17 especificamente diz que não é para alimentarmos ódio no nosso coração, mas para confrontar sem rodeios aqueles que errarem, para que a gente não seja responsabilizado pelos erros dessas pessoas. E também tia Havana fez uma observação no final que foi muito importante, falando sobre a gente ter sabedoria em como agir, com quem agir, falando sobre o método que nós vamos usar, dependendo de com quem nós estamos falando. Eu até lembrei depois da nossa conversa no final sobre Paulo, né? Que quando Pedro estava agindo de uma maneira com os gentios, quando os judeus estavam perto e quando os judeus estavam longe, ele agia de outra maneira, Paulo chamou ele e confrontou diretamente. Mas Paulo mesmo diz: me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz disso para ganhar esses, me fiz de gentil para ganhar os gentios, me fiz de grego para ganhar os gregos. E ele ia falando na linguagem que aquele povo entendia. Ele já não chegava dizendo: vocês são corruptos e idólatras. Não, ele observava a cidade e aí ele pregava de acordo com o método, o meio que ele encontrava naquela cidade para atingir o coração daquele povo. E a gente falou também sobre a importância de pregar com a nossa própria vida, principalmente com aqueles que não conhecem a verdade. Amém? Então agora a gente vai voltar, nós vamos falar sobre a ira, o homicídio e as heresias. E aí nós, se Deus quiser, fecharemos as obras da carne e vamos para a parte que dá título ao nosso estudo, que é o fruto do Espírito. Amém? Vamos lá então. Iras, que a Bíblia fala no plural, né? A palavrinha no original, a palavrinha que eu sempre estou dando para vocês, no grego, é thumos, com TH. Thumos, tá? Quer dizer ira, fúria explosiva, ações violentas, irritação. Essa palavrinha, thumos, é a mesma raiz que dá origem à palavra tumulto, que a gente já consegue na nossa cabeça imaginar, né? Um tumulto, aquela confusão, cada um fazendo uma coisa, todo mundo tomando partido de alguma coisa, e aquela cena desordenada, um tumulto. Também é a mesma raiz, que eu acho muito interessante, da palavra tumor. Então, tumos é essa palavra que em grego quer dizer ira, e é a palavra que também dá origem a tumulto e a tumor. Tumor mesmo, que carocinhos malignos ou benignos que a gente encontra no nosso corpo. E aí, a gente pode já fazer essa associação, né? Porque a ira, ela não é uma coisa assim, tipo, ai, hoje eu tô um pouco estressada. Não é isso. A ira, ela é algo, ela é uma fúria, ela é um ímpeto do nosso desejo
carnal mesmo, da nossa insatisfação, da nossa indignação, de maneira não calculada, não ordenada, para tirar de nós a nossa consciência, para que a gente faça as coisas por ímpeto, por impulso. Ah, quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já falei, quando eu vi já estava feito. A gente não para pensar. E por que você fez isso? Porque eu estava muito irritada. Porque fulano me estressou. Essa situação me irrita, me estressa. Eu não suporto isso, me irrita. E aí a pessoa ela coloca aquilo para fora, né? Existe a pessoa que coloca logo para fora. O sanguíneo, por exemplo, como... Eu não gosto muito de ficar citando temperamento assim toda hora, porque eu acho que ele é uma coisa útil. Mas eu acho que a igreja se apegou muito no temperamento para dizer eu sou assim e pronto, né? Em vez de dizer que Jesus pode transformar isso. Mas assim, a pessoa que é mais assim, explosiva, que ela é mais aberta mesmo, que ela é mais expressiva, tipo eu, por exemplo, ela não costuma guardar muita coisa. Ela já fica ali, é o que muita gente chama de pavio curto até, né? A pessoa que é ali já estressada por natureza, ou a pessoa que não é, mas não aguenta muito. Ela já bota pra fora e já fala e vai pensando enquanto fala, ou depois que fala. Quando viu já falou, quando viu já fez, quando viu já quebrou, quando viu já machucou. E aí, quando aquilo tudo vai embora, aí a pessoa fala assim, pra que eu fiz isso, meu Deus? Pra que eu fiz isso? E tem algumas pessoas que voltam pra pedir perdão, outras que mantêm ali. Não, eu fiz que eu tive motivo, eu tive razão. Eu estava dentro do meu direito. Ninguém mandou vir me irritar. E tem as outras pessoas que costumam guardar as coisas que acontecem, vão guardando, vão guardando, vão guardando, e viram ali uma granada, né? Uma bomba com um temporizador ali, prestes a explodir. Aí diz assim, não, fulano é muito calmo, mas quando ele se irrita, quando ela se irrita, sai de perto. Também é um motivo de ira, é um exemplo de ira. Não necessariamente a ira é a pessoa que sai explodindo a toda hora, mas é a pessoa que explode. Independente de ser na hora, independente de guardar tudo para explodir, ela vai lá e ela explode. E a Bíblia vai dizer, né, que a gente até pode se irar. É algo que é um instinto que está em nós, mas não para pecar. Porque a partir do momento que, por causa do que a gente sente, a gente faz, a gente pecou. Não é porque eu tenho vontade de enforcar uma pessoa que eu vou fazer isso. Não é porque eu tenho vontade de sair contando a vida da pessoa para todo mundo ver quem é aquela pessoa que eu vou fazer isso. Não é porque eu tenho vontade de falar poucas e boas para uma pessoa que eu vou fazer. Não é porque eu tenho vontade de bater numa pessoa, sabe? Geralmente isso acontece mais com homens explosivos, né? De resolver as coisas com violência que eu vou fazer. E aí, quando a gente vai olhar a própria palavrinha, a gente vai ver que é a mesma raiz do tumulto e do tumor. Porque, querendo ou não, é algo que maligno, que cresce no nosso meio. A ira, ela vai se envolvendo com ódio, e uma ira mal cuidada vai dando origens a tantos outros pecados. A gente já falou sobre o modo de falar, sobre as fofocas, sobre as dissensões, sobre as calúnias e também os homicídios que a gente vai ver hoje. Então a gente começa a ver que não é só assim uma irritação, é algo grave também no meio do povo. E às vezes, como eu falei, a pessoa é expressiva, todo mundo vê que ela está muito irritada. Ela dá um socão na mesa e sai. Mas às vezes existem pessoas que acumulam essa ira de maneira silenciosa. Mas isso também é um pecado. Porque no coração dela, ela está desejando retribuir aquilo para aquela pessoa. Geralmente é o que a gente chama de uma pessoa vingativa. É a pessoa que não faz ali na hora por impulso, mas ela está planejando algo para se vingar daquela pessoa. Não necessariamente aquela vingança de novela, mas na próxima oportunidade que alguém fizer alguma coisa, ela vai revidar. Ela já está
aquilo engatilhado. Ela dá aquilo, com aquilo engatilhado para ferir alguém, para ofender alguém, para jogar na cara de alguém que alguém fez. Às vezes, esse desejo de vingança, e o desejo de vingança, ele procede da ira, a gente vai ver que ele se transforma nessa coisa assim, tipo, não, ela vai ver, deixa ela comigo, deixa ela comigo. O próximo deslize que ela dela vai ver só. E aí a gente joga na cara da pessoa tudo que a pessoa fez naquele dia. A gente não se vingou naquele dia, mas aí lá na frente a gente foi lá e jogou na cara da pessoa tudo que ela fez. Vingança. Estamos guardando ira. Estamos irritados com aquela pessoa dentro de nós. E não liberamos o perdão para aquela pessoa. Lá em Levítico 19, no versículo 18, ontem a gente leu o 16 e o 17, né? E no 18 diz assim: não procure se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém. Tá ali andando juntinho, é algo associado. A gente não pode deixar que a ira vire rancor, ou que o rancor vire ira, e isso vire desejo de vingança. A gente vai dizer, não, mas é justo, porque fez comigo, agora vai ver só. Teve o que mereceu. Sabe quando alguém faz alguma coisa com você e logo em seguida aquela pessoa se dá mal, você fala, teve o que mereceu, bem feito. A própria Bíblia vai dizer, eu não vou saber onde, mas eu posso procurar para trazer para vocês, para não procurar agora, para não perder tempo, o tempinho que a gente tem, que não é para quando a gente vê alguém se dando mal, digamos assim, falar bem feito. Não é pra gente exercer misericórdia, ter compaixão daquela pessoa. E às vezes a gente não tem essa ira manifesta dessa maneira, com essa agressividade toda, sair batendo, puxando cabelo, arrancando o cabelo dos outros. Não é isso. Mas é essa fúria explosiva que muitas vezes explode aqui dentro de nós, para que a gente queira vingança, para que a gente queira revidar, para que a gente queira devolver o que aquela pessoa fez com a gente. Existem essas iras, assim como eu falei, tem aquelas pessoas que são irritadas o tempo todo. O tempo todo elas estão irritadas. Você não pode tocar que ela já revida. É desproporcional a reação dela em relação ao ambiente. Geralmente porque ela já está aguardando muita coisa. Você não sabe como a pessoa vai acordar, se vai acordar calma, se vai acordar parecendo um leão faminto, como é que o clima da casa vai ficar, porque você não sabe como é que aquela pessoa tá. Aí você fica o tempo todo pisando em ovos, porque ela nunca tá satisfeita com nada e vai reclamar de tudo e vai se irritar com tudo. Se derramou um copo de água aqui, ela em vez de levar aquilo, não, é uma coisa que ninguém quer que aconteça, mas aconteceu. Em vez dela levar aquilo com naturalidade, vai virar um caos. Aquelas pessoas que costumam fazer tempestade em copo d'água, sabe? E aí a gente vê, muitas vezes a gente trata isso assim, não teve motivo. Na verdade teve, mas teve um monte de motivo mal resolvido dentro daquela pessoa. Um monte de coisa mal resolvida que ela não liberou o amor, que ela tá guardando rancor, que ela tá guardando ali desejo de se vingar, desejo de ver a pessoa pagando por tudo que fez a ela ou a quem ela amava, e aí ela acaba vivendo dessa maneira, reagindo dessa maneira. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 12, do versículo 19 ao 21, vai dizer assim: não vos vingueis a vós mesmos. A minha versão agora não é NVT, porque eu peguei aqui outra Bíblia. Não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, falando da ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei,
diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essas brasas de fogo, algumas linhas de estudo dizem que é porque a brasa de fogo era usada no altar de bronze, lá no tabernáculo. Lembra que a gente viu o tabernáculo? Esse altar de bronze era o lugar onde se faziam os sacrifícios. Mas aquela brasa desse altar depois era levado para o altar de incenso, que ficava lá no santo lugar. Quando a gente viu sobre a mesa, estudou sobre a mesa, a gente viu que tinha um altar de incenso. Então fala muito sobre tirar a pessoa do lugar do juízo, do sacrifício, para que ela sofra penalidade e colocar ela no lugar de intercessão. Essa é uma das linhas de interpretação desse texto, que é o lugar do incenso, que remete às orações. Assim como Jesus fez quando estava na cruz. Não, Pai, não impute para eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem, perdoa. Como também lá em Atos, quando... Como é que é o nome, gente? Que no primeiro diácono que morreu, que estava aos pés de Paulo, que viu os céus abertos. Como é, tia? Me deu um branco. Isso, obrigada. Estevão, quando ele estava morrendo, ele foi e falou: Senhor, não impute a eles esse pecado. Então é você tirar a pessoa do altar de bronze, do lugar do sacrifício, e amar ela e levá-la para o altar de intercessão. Então aqui está dizendo: não dá lugar, não queira se vingar, mas dá lugar à ira de Deus, porque Ele faz tudo com justiça. E a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Nós não temos esse direito. Quanto a nós, o que temos que fazer? Amar o nosso inimigo. Dar a ele comida se tiver fome. Dar a ele coisa para beber se tiver sede. E nós vamos estar exercendo esse amor e essa misericórdia sobre ele, assim como Deus tem conosco. E no 21 diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, no lugar da ira, no lugar da gente querer a vingança, no lugar da gente dizer que a pessoa vai pagar por isso, que ela vai ver só, que ela não perde por esperar e tal, a ponto de levar a gente a coisas mais graves, a pecados mais graves ainda, a gente precisa exercer a compaixão de Deus. A gente precisa exercer a misericórdia de Deus através do nosso amor, do nosso cuidado. E precisamos lembrar que a ira, o dia da vingança, pertence ao Senhor. Ele é que sabe o coração de quem é mau, de quem não é, o que fazer, o que não é. O homem não vê como Deus vê. Deus vê muito além, Deus vê o coração. Não cabe a nós fazer a vingança de nada. Deus é que sabe o que faz. A Bíblia fala que até os perversos Deus cria com propósito para o dia do juízo. Então a gente tem que deixar Deus ser Deus e não querer se vingar, porque a vingança pertence ao Senhor e não a nós. E quando a gente não se defende, nós somos defendidos pelo Senhor. Foi assim com Moisés, não foi? Quando ele estava lá conversando, na verdade Miriam e Arão estavam falando sobre ele, e aí ele estava calado, e aí o próprio Senhor desceu para defender Moisés. E a gente precisa entender que quando a gente se cala, o Senhor nos defende. Foi assim com Jesus, não foi? Levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não se defendeu, e ele foi defendido com grande honra pelo próprio Deus. Então a gente tem que entender que não nos cabe a defesa, não nos cabe essa ira, não nos cabe essa vingança, não nos cabe. É um tumor, é prejudicial, não é para estar ali. Nós precisamos fazer o bem, liberar e dizer: Senhor, é contigo. Não é meu esse papel. Não estou dizendo que não estou chateada, não estou dizendo que não estava com raiva, mas está aqui, Senhor, minha raiva, minha chateação, me ajuda e é com o Senhor. Agora é o Senhor que sabe o que o Senhor vai fazer. Quanto a mim, eu não vou me deixar vencer pelo mal, mas eu vou vencer o mal com o bem.
É assim que a gente vai vencendo essas obras da carne. Lá em Colossenses 3, do 8 ao 10, e agora eu voltei para a NVT, diz assim: mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Então a ira está inclusa aqui como prática perversa. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nós somos renovados à medida que aprendemos a conhecer e a prosseguir em conhecer a Deus e nos tornamos como Ele, parecidos, semelhantes como foi desde lá do início. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus está nos levando de volta para esse lugar. Já nos libertou do pecado, para que a gente volte para o início. O fim da palavra é o início da palavra. O fim da Bíblia é o início de todas as coisas. Porque Deus não tem plano B. Ele sempre vai fazer o plano original acontecer. E é isso que Ele está fazendo comigo e com você, voltando a gente para o plano original. Então precisamos nos livrar da ira, da raiva, da maldade, que gera ali a maledicência, essa linguagem obscena, a calúnia e inclusive os homicídios. Os homicídios é essa palavrinha do grego phonos, ou ponos, P-H-O-N-O-S, que quer dizer literalmente a morte de uma pessoa. Lá em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come de seu fruto. Então, a gente quando pensar em homicídio, a gente pode pensar assim na morte literal de alguém. Uma pessoa mata outra pessoa, que a gente tem visto tanto no jornal, porque o homem foi deixado pela mulher e aí não suportou ser abandonado, foi lá e planejou a morte daquela mulher. Ele ficou com tanta raiva que ele gerou ódio e rancor no seu coração. Isso gerou um pensamento de vingança. Ele foi lá e executou a vingança. Ele literalmente matou aquela pessoa. E a gente tem visto isso, infelizmente, de homem com homem, mulher esfaqueando outra, pai matando filho, filho planejando de matar pai e mãe, seja pelos motivos diversos, pessoa que foi abandonada pela outra que estava ali tendo um relacionamento e não aceita. Tudo fruto de obras da carne não resolvidas, não denunciadas, não confessadas. Queremos ocupar o lugar de Deus. E não só literalmente, mas a Bíblia vai dizer, como eu li, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, às vezes, a gente comete muitos homicídios por aí, com a nossa boca, com a nossa língua. A gente já fala isso, mas às vezes a gente se acostumou tanto com essa palavra, que a gente não tem tanto prestado atenção no poder que tem de matar e de fazer viver uma palavra que sai da nossa boca na direção de alguém. A Bíblia vai dizer que quem a utiliza bem come do seu fruto, mas a Bíblia também vai dizer que nós prestaremos contas ao Senhor. Eu tenho muito temor quando eu falo essa passagem de todas as palavras inúteis que a gente falou. Nós vamos prestar contas ao Senhor do que falamos. Então nós precisamos começar a pensar assim antes de agir. Antes eu falava, meu jeito mesmo, eu falo, depois eu penso. E aí o Senhor me pegou pelos cabelos. Maneira de dizer, né? Que ele não faz assim. E ele falou, e ele me ensinou: você vai pensar antes de falar, porque esse não sou eu. Eu não falo coisa que eu não pensei, eu não jogo palavras ao vento. E aí eu fui aprendendo, tô aprendendo ainda a pensar bem antes de falar, porque você pode matar e eu posso matar alguém com uma palavra que pra mim pode não ser nada demais. Pra mim é só uma palavra que eu falei, mas pra pessoa pode ser um veneno que eu empurrei com ela abaixo dela. Obriguei ela a tomar. A gente não sabe
a gente não tem consciência do quanto a gente pode ferir alguém, mas a gente lembra tanto de palavras que disseram para machucar a gente, né? A gente lembra tanto de palavras de quando a gente ainda era criança e a gente fala, não, porque fulano falou isso para mim, eu guardei aquilo, eu não consigo me livrar disso. Mas quando a gente vai soltar, a gente está tão ferido que a gente vai ferir em vez de falar. Então a gente tem que pensar nos homicídios, nessa obra da carne, não só como literal, porque literal também é, obviamente, mas também quando falamos. A Bíblia fala que nossa língua pode ser uma arma mortal. E se a Bíblia fala, não é exagero, é porque é. A morte e a vida estão no poder da língua. Não devemos sair por aí matando pessoas por causa da nossa língua. A Bíblia vai dizer que aquele que controla a sua língua vai conseguir controlar todo o seu corpo. Pra gente ver o quanto é difícil a gente tomar conta daquilo que a gente fala. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então a sua palavra é uma denúncia clara de como está seu coração. Aquilo que você fala é uma denúncia clara de como você está por dentro. A Bíblia, ela é como se fosse a língua é como se fosse uma criança que não tem filtro. Ela vai falando tudo ali o que está vindo na cabeça. E ela denuncia o que está no seu coração. Já viu aquela criança que fala: "Ah, mas você tá feia"? E a mãe morre de vergonha. Aí às vezes ela ainda diz: "Não, porque minha mãe disse que você tá feia". E aí a mãe morre de vergonha 2 vezes. Porque a criança não só fala o que está pensando, mas fala o que aconteceu por trás daquela cena. Assim é a nossa língua, ela vai denunciando o que está no nosso coração. Então, quando nós somos dominados pelas coisas do nosso coração, que não está ali trabalhado pelo Senhor, que está cheio de obras da carne, repleto dos nossos desejos pecaminosos, a nossa língua vai denunciar isso de alguma maneira. Em algum momento a gente vai lançar esse veneno. Mas quando nós vamos nos deixando ser tratados, a nossa língua, ela não tem o que dizer de veneno se dentro de nós tem palavra. E aí nós vamos pensar através da palavra. E a nossa língua vai funcionar a favor da palavra e não a favor das nossas obras da carne. Não cometemos homicídios só matando alguém. E por último, rapidinho para finalizar, são as heresias, que a palavrinha do grego vem discotasia, com CH e TH, discotasia, que quer dizer uma doutrina contrária. É aquela pessoa que pega um texto, na verdade, ela não analisa ali o contexto, ou ela pega algo que Deus disse especificamente para ela e vai transformar tanto esse texto fora de contexto, quanto algo que Deus usou especificamente para ela, como uma doutrina para o povo de Deus. Ela começa a acrescentar ou a deturpar a palavra de Deus de acordo com seus próprios interesses. Baseado no que ela pensa, baseado nas suas opiniões ou baseada no que ela deseja que o povo faça, o que é manipulação. Ela vai deturpando e criando coisas que a palavra de Deus não diz e trazendo heresias. A gente pode pensar isso dessa maneira mais assim, alarmante, como os fariseus faziam, porque eles estavam ali como líderes do povo. A gente pode ver alguns líderes do nosso meio fazendo isso, porque eles estão mais em evidência. Mas muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente vira para os nossos filhos e diz assim: se você não fizer o que eu estou mandando, Deus vai te castigar. Tá escrito isso aqui na palavra de Deus? Se não tiver, é heresia. Ou coisas que por causa de conhecimento a gente a gente fala sem pensar. Tipo assim, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito lá. A Bíblia diz que o Senhor tem consciência até dos nossos fios de cabelo, de quantos tem na nossa cabeça. Mas são frases que a gente vai dizendo no nosso dia a dia que não tá. Por exemplo, o cair é do homem ou levantar é de Deus. Isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz sim que se o justo cair 7 vezes, ele se levantará. Mas são coisas que a gente vai passando, dizendo que está escrito aqui o que não está. Ou então,
por exemplo, a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito e o nosso chamado. Nós temos sim chamados ministeriais, temos chamados do Senhor, mas a Bíblia vai dizer que só há o propósito, que é o propósito de Deus. Só há o chamado, que é o chamado de Deus para que nós sejamos, conheçamos a Ele e sejamos sal e luz dessa terra, desse mundo. E aí ele vai dando funções ministeriais, vai dando funções de acordo com os nossos dons, ele vai delegando missões para nós, como ele diz, separem a Saulo e a Barnabé para fazerem determinada missão para mim. Mas não, a gente às vezes imputou na cabeça da pessoa que ela tem que saber, senão ela não está servindo para nada. São coisas que a gente vai botando no nosso meio, como determinados tipos de prática. Não pode usar brinco, não pode cortar o cabelo. Às vezes Deus falou de uma maneira específica, isso vai virando coisas comuns no nosso meio. E a gente vai tratando como se fosse coisas de Deus. Às vezes a gente dá um ensino, né? Tipo, porque Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, não é verdade? Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Paulo é a versão grega de Saulo. Então a gente começa muitas vezes porque a gente ouve falar e não conhece de fato a verdade, ensinando coisas erradas, pode ser sem querer, mas pode ser por intenção. E quando é por intenção, vira essa obra da carne. Porque eu quero te ensinar uma coisa para você fazer o que eu quero que você faça. Porque eu quero falar e acrescentar para você coisas para te coagir, para poder você ficar constrangido e fazer aquilo que eu quero. Ó, veja bem, hein? Você vai dizer não para Deus, não, eu não vou assumir esse cargo na igreja agora porque eu estou cuidando da minha família. Mas você vai dizer não para Deus? Tem certeza? E se a pessoa estiver dizendo sim porque Deus deu essa orientação para ela naquele momento? E para o outro disse, não, você vai fazer isso. E a gente começa a transformar isso em maneiras de manipular pessoas. E a palavra de Deus é santa. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós não temos o direito de criar heresias com a palavra. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes a gente fala assim, só essa para terminar. Deus tarda, mas não falha. Isso, a Bíblia diz que Deus tarda. A Bíblia não diz que Deus tarda. Quando Jesus fala, e tardando o noivo, ele estava falando de uma parábola. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem o controle perfeito de tudo em suas mãos. Ele não está atrasado. Se nem a gente gosta de gente que se atrasa, por que Deus vai estar atrasado? Então a gente precisa começar a perceber. Até esse Deus escreve certo por linhas tortas. A gente aqui é torto. Os caminhos de Deus são retos. São veredas retas. É retidão. A gente é que não entende a retidão de Deus. Então são coisas que nós temos que nos policiar para que a gente não passe para a próxima geração e nem a gente mesmo acredite nessas coisas que não estão na palavra de Deus. E quando a gente começa a fazer isso e doutrina baseado nisso, nós estamos fazendo heresias. Lá em Gálatas 1:8 diz que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. E aí a gente vê que um abismo chama o outro, porque hoje tem igrejas abrindo mão da verdade para incluir determinados comportamentos na casa do Senhor, para incluir práticas, para aceitar, para ser conivente. E isso vai gerando heresias no meio da igreja, coisas que Deus não falou. E nós precisamos tomar cuidado com falsos mestres, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos apareceriam sim pessoas ensinando falsas doutrinas para enganar o povo de Deus. Vamos tomar cuidado. Aqui a gente fechou as obras da carne. Eu dei alguns exemplos de heresias, mas vocês podem pensar outros. Quando a gente for falar algo categoricamente, nós precisamos perceber se isso está na palavra ou não, para que a gente possa passar adiante a verdade a respeito de Deus e praticar a verdade a respeito de Deus. Por mais que a gente fale, mas o sentido é bíblico. O sentido é bíblico, então não diz que está lá.
diz que a Bíblia ensina, entendeu? Através da interpretação de um texto, porque a gente começa a dizer que Deus falou coisas que ele não disse. E a Bíblia diz que Deus fala para o povo: vocês dizem que eu falei e eu não disse nada. Então precisamos ter temor quando a gente diz que o Senhor ensinou alguma coisa. Amém? Fechamos assim a parte de obras da carne. Vocês podem meditar nelas de novo com calma e percebendo, para que a gente possa resistir a elas e nos esvaziarmos delas, para poder de fato conhecer o Senhor e praticar a palavra de Deus. Amém?